Prezados irmãos, a paz de Cristo nosso Senhor, Yeshua HaMashiach, eu gostaria de nessa manhã fazer aqui uma leitura no Salmo 23, que diz assim em português. Um Salmo de Davi. O Eterno é o meu pastor, por isto nada me pode faltar. Ele me faz repousar em campos verdejantes, conduz-me às águas tranquilas, restaura minha alma, guia-me por veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu siga pelo vale de sombra e morte, nada temerei, pois tu estarás comigo. Teu cajado e o teu bordão me darão apoio e conforto. Me preparas uma mesa de delícias na presença de meus inimigos. Unges a minha cabeça e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha existência. E por todo sempre habitarei na casa do Senhor. Então, qual é o objetivo? Habitar na casa do Senhor. E aqui diz: o Senhor é meu pastor, e por isto nada me pode faltar. Mas às vezes a pessoa passa por terríveis situações, desemprego, e a economia do país às vezes nos leva a passar alguma dificuldade. Mas Deus cuida, como cuidou de Israel lá no Egito, levando a descendência de Jacó para o Egito, e eles ficaram lá por 400 anos até formar uma nação. E Deus cuidou deles. As pragas que veio para os egípcios não veio para os israelitas. A mesma praga que dizimou, que acabou com o Egito, praticamente, não atingiu o povo de Israel. Então o Senhor cuida dos seus. E aqui, no hebraico, diz assim: Mizmor le David, Salmo de Davi. Adonai hoi lo ersa, biniodeste e arbicene, alme menohut e nahaleni, nafshi yeshovev e anreni, vema gelet sedek, leman shemo, ganki eler, beged salmavet, lo irará, ki ataimadi, shifteha umishianteha, Rema e Nahamuni, Tahor Lefanai, Shurhaneged Soherai, Dishanta Vashem Nohoshi, Kossi Revaya, Artor Vaheset Irdefuni, Kol Yeme Hayai, Veshaveti Beveti, Adonai Leore Riamin. Então aqui fala: o Senhor é meu pastor. Nas traduções que nós temos no Brasil, João Ferreira de Almeida e outra, o Senhor, o meu pastor, e nada me faltará. Essa palavra nada não existe no hebraico, né? O Senhor é meu pastor, por isso ele não me faltará. A tradução do hebraico é que o Senhor, o provedor de todos, o provedor da terra, provedor de todos os seres viventes, ele não falta. Enquanto às vezes eu posso estar passando por uma dificuldade, mas a terra está produzindo fruto. A terra está produzindo o arroz, o feijão, a fruta, o legume, a terra está produzindo. Então Deus não está faltando e nunca faltou. Então esse salmo me diz muito. Desde quando eu comecei a ir para a igreja, esse salmo me acompanha, pois quando eu fui na igreja evangélica Assembleia de Deus pela primeira vez, eu ouvi esse salmo e eu achei muito importante. Mas na nossa tradução diz: o Senhor, meu pastor, nada me faltará. A intenção
dessa palavra, a impressão que se dá é que nada pode faltar. Nada pode faltar. Mas em Israel, quando Jacó tinha os seus filhos, né, ali na terra ali de Canaã, ali, veio a fome naquela terra, em muitos lugares da terra, mas Deus enviou José para o Egito, daquela forma que nós lemos nas Escrituras, como escravo, como vendido, parou na prisão, mas chegou a ser governador do Egito. Depois de Faraó, era ele quem decidia. E ele, através da direção de Deus, ele pôde prover tanto para o Egito como para todas aquelas terras circunvizinhas que estavam passando por necessidade, por fome, por seca, por falta de chuva, ia comprar no Egito. Então, Deus não falta. Deus, ele sustenta toda a terra desde o princípio, com todo o mantimento necessário para o homem. É o homem é que inventa a coisa. O homem é que inventa a coisa. O homem povoou a face da terra de estruturas, de cimento, de concreto, e não precisava nada disso. A terra é grande o suficiente e sustenta todos. Então, meus queridos, não precisa do homem querer buscar lugar de morada no espaço. Não precisa. Nós vamos ficar aqui até quando cumprir todas as profecias, todas as palavras saídas da boca de Deus, através de seus profetas, mas nós estamos no final, né? Nós estamos no final de todas as coisas, mas Deus não faltará, nem na grande tribulação, para os seus filhos, para aqueles que clamar, para aqueles que estão do lado do Eterno, não vai faltar, porque Ele cuidará. E depois dessa grande tribulação que virá, Jesus virá, né? Virá e levará esse povo até as alturas e ressuscitará os mortos e os vivos serão transformados. E aí estaremos com ele, com Yeshua HaMashiach, para o reinado milenal. Nesse reinado milenal, o que a gente capta da Bíblia é que não haverá indústria. Não haverá essa indústria conforme nós vemos hoje, de leite, de enlatados, A gente vai no açougue e tem carne de todo quanto é tipo, mas a gente não tem o dinheiro às vezes para comprar. Então é uma falsa fartura. Tem, mas tem lá, porque alguém comprou e está lá para vender. Mas o mundo está em crise. O mundo está em crise. Mas Deus está sustentando. Deus está guardando a cada um. E nesse milênio, o reino milenal, o Gran Shabat, conforme os judeus creem, ali não haverá indústria, ali não haverá alguém ajuntando para si, com fartura, juntando nos celeiros. Haja visto que quando Deus fez cair sobre ali o acampamento dos israelitas, todo dia caía o maná. E o povo de Israel foi sustentado por aquele produto, por muitos e muitos anos, até eles entrarem na terra prometida, plantar e ter a sua colheita. Quando eles colheram os primeiros frutos da terra, o maná cessou de cair. E esse maná caía toda manhã, menos no sábado. No sábado, na sexta-feira, eles poderiam colher daquele produto uma porção dobrada, porque no sábado eles não podiam colher. E se outro dia
eles tentassem colher além do que era para colher, perdia, estragava, cheirava mal, porque era para o homem tirar só a porção que ele precisava, para a família. E aquele produto era um produto que se fazia bolos, né? Diz os estudiosos aí que tinha gosto de pão de mel, mas poderia cozer, assar, mas era para aquele dia. No outro dia tinha que colher de novo, preparar e fazer. Ou seja, Deus cuidando do seu povo. E na sexta-feira eles colhiam mais, porque no sábado não podia colher. No sábado não perdia, mas outro dia se colhesse, perdia. Então é Deus cuidando, é Deus protegendo, é Deus cuidando do seu povo em todas as eras, desde o princípio do mundo. E vai ser assim até o final. Até o final. Jesus disse assim, Yeshua, Hamashia, o Messias de Israel, nosso Messias, ele disse, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então Deus, ele é um Deus, ele é todo poderoso, ele poderia fazer as coisas num estalar de dedo, mas ele faz como se deve fazer. A planta, cada uma tem a sua época de nascer, de produzir, tem o seu ciclo, assim é os animais, assim é os peixes, todos. Então está todos matematicamente calculado como o nosso planeta, né? O nosso planeta Terra girando em torno de si em 23 horas, 54 minutos e parece que 2 segundos, coisa assim. 24 horas e 365 dias arredondando. Então ele gira em torno de si em 24 horas, gira em torno do Sol em 365 dias e caminham pela galáxia também, o próprio sistema solar. Ou seja, tudo isso exige uma matemática precisa de Deus, porque nada acontece além daquilo que Deus propôs, que Deus fez. Porque se a gente for observar, existem planetas aí do sistema solar que giram ao contrário. Não gira como a Terra gira. Ele gira ao contrário. Por que ele gira? Tem um porquê. O próprio Netuno, ele gira, mas ele está inclinado numa inclinação que contraria a nossa física. Mas se ele faz assim, porque Deus fez com que ele fizesse assim. E assim, meus irmãos, meus queridos, nessa minha palavra simples aqui, eu quero dizer que Deus cuida, que Jesus cuida. E Deus enviou Yeshua para morrer por nós, para entregar sua vida em sacrifício por nós. Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar. E quando Jesus completou a sua missão, ele tinha que subir para o Pai. Ele tinha que ir para o lugar dele, que ele já era de lá. Então ele disse, vou para o Pai, vou preparar morada, mas não vos deixarei órfãos. Eu virei outra vez e vos buscarei para mim mesmo, porque eu quero que onde eu estiver, estejais vós também. Mas não vos deixarei órfão, rogarei ao Pai e ele enviará outro Consolador. Então nós vivemos sobre a ação contínua do Espírito Santo, Ruah, Hakodesh, né? Depende da pronúncia. Ruah Hakodesh. Ruah quer dizer vento, sopro, esse ar que nós respiramos, e quer dizer espírito.
em hebraico. Então, Espírito Santo, Ruach HaKodesh. Então, meus queridos, nós vivemos nesta dispensação, podemos chamar, se é que podemos chamar de dispensação. Ou seja, Jesus foi e nós estamos sob os cuidados do Espírito Santo. E ele nos guia. É só dar lugar. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Então, é o meu pedido, nesse meu falar simples, você que ouve, você que irá ouvir essas palavras, abra seu coração para Deus. Abra seu coração para Jesus, para Yeshua. Abra, ouça a voz do Espírito Santo. Dizer para você que você precisa de Deus, que você precisa de salvação, e a salvação está em Cristo Jesus. Então, nesse meu falar simples, aceite Jesus como Salvador da sua alma. Deixe Ele nortear a sua vida, o seu futuro, porque o seu futuro com Deus será eterno. Mas aqui na terra, sem Ele, você terá um fim terrível. Terá um fim terrível. Mas Yeshua HaMashiach, ele garante a salvação. Todos aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu sou a porta do curral, e aquele que entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Porque Jesus sustenta. Ele alimenta a multidão, ele repreende os ventos e tempestades, a natureza, tudo lhe obedece. E os demônios, os espíritos maus, Jesus expulsou das vidas. Portanto, ele nos enviou. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. E estes sinais, ele disse, estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, disse Yeshua, farão as obras que eu faço e as farão maiores. Porque ele está conosco. Quem realiza é ele, não é nós, é ele. Então, abra seu coração para Jesus. Uma breve oração. Pai Santo, Deus vivo, Deus de misericórdia, em nome de Yeshua, o teu Filho, envia sobre todos que ouvirem esta palavra o teu Espírito Santo, Pai, para que possa falar aos corações e que essas almas sejam salvas, essas pessoas sejam salvas, sejam guiadas pelo teu grande saber. Ó Pai de amor, em nome de Jesus eu te agradeço. Ó Pai eterno. Amém, amém e amém. Muito obrigado. Meus queridos, se você achar fundamento nesta palavra, curte, dá um joinha, compartilha. Se você puder se inscrever também nesse canal, é simples, é coisa simples, mas é palavra de Deus, é coisa de Deus, é feita com amor, apesar de todas as contrariedades diárias que nos vêm, a intenção é propagar o nome de Deus, de Jesus, de Yeshua, a sua obra, a sua salvação, porque nós devemos amar os nossos semelhantes e querer que todos sejam salvos. Então, nos ajude. Dê o like, compartilha, se inscreva nesse canal que é simples, mas é com amor. E se você fizer isso, ficarei muito grato. E estarei orando, como sempre, já faz 40 e tantos anos que faço isso, orando por toda, pela humanidade, pelo povo, por todos, pela família, pelas crianças, pelos velhinhos, pelos recém-nascidos e por todos, meus queridos. Então, Deus abençoe. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vós. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.